Olá! Nesta semana em que celebramos a Reforma Protestante, precisamos nos lembrar sobre a importância da graça de Deus para a nossa salvação. Um dos princípios da Reforma Protestante é sola gratia, ou somente a graça. Na época de Lutero, as pessoas achavam que poderiam comprar a salvação, poderiam pagar pela sua salvação. Acreditava-se que a salvação poderia ser, portanto, comprada. Mas a palavra do Senhor nos garante em Romanos, capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é um presente de Deus, a vida eterna é um presente de Deus, que não pode ser alcançado pelas nossas obras, não pode ser alcançado pelos nossos méritos. Não podemos salvar a nós mesmos. Se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, Jesus não precisava ter vindo, não precisava ter sofrido aquilo que ele sofreu, não precisava ter passado por tudo aquilo que ele passou. Ele sofreu o que sofreu, passou o que passou, porque não havia outro meio de sermos salvos. E por isso somos salvos somente pela graça. A graça de Deus é suficiente e é o único meio pelo qual podemos ser salvos. Por isso, Paulo escreveu também aos Efésios, no capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie em si mesmo, para que ninguém se glorie na sua capacidade humana e possa dizer, eu consegui, eu fui capaz de salvar a nós mesmos. O profeta afirmou que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante de Deus. Nós não temos condições de salvar a nós mesmos. Só podemos ser salvos pela graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus. Por meio da graça, nós recebemos aquilo que não merecemos. A graça nos dá, portanto, aquilo que nós não merecemos. É o favor que recebemos da parte de Deus sem merecer. A misericórdia é o castigo que deixamos de receber apesar de merecer. Deus sabe que merecemos o castigo, mas por misericórdia não aplica sobre nós esse castigo. Deus é gracioso, é misericordioso, e ele disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. A minha graça, Paulo, é tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Por isso, o autor aos Hebreus também disse que ninguém se prive da graça de Deus. Não se prive você também da graça do Senhor. Ela é tudo o que você precisa para a sua salvação, para a sua redenção, porque Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Jesus já pagou o preço da nossa redenção. Lá na cruz, ele disse, está consumado. No grego, é a expressão tetelestai, que significa a dívida já está paga. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, ele disse que Jesus cravou todo o escrito de dívida que havia contra nós lá na cruz. E assim ele garantiu para mim e para você o pagamento da nossa dívida. Ele pagou a nossa conta. Ele pagou a nossa dívida. Essa dívida que nós não poderíamos pagar. Ele pagou. Por isso, pela graça de Deus somos salvos. O salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas o presente, gratuito e gracioso de Deus, para mim e para você, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tome posse desse presente. Não despreze esse presente. Agarre esse presente, presente da salvação, que nos é dado tão somente por meio da graça de Jesus. Vamos orar?
Deus bendito, nós te pedimos que tu tenhas misericórdia de nós e te agradecemos pela tua graça que nos salva. E se alguém que nos acompanha ainda não tomou posse desse presente, que faça isso ainda hoje, confiando na tua graça, na tua bendita graça, na tua maravilhosa graça, que nos salva, que nos redime, que nos transforma. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Deus continue abençoando você e sua família, hoje e sempre. Amém.